Fala aí, galera! Hoje é o dia da sessão que vocês mais gostam, mais têm pedido, que é o dia da nossa orientação de estudos. Mas primeiro, lembra lá de passar no site do Fábrica D e adquirir os nossos planos se você não fizer parte da nossa família. Se você quiser, recomenda para os seus amigos, recomenda para os seus inimigos. E também, quanto aos vídeos do YouTube, não esquece de você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Sem ele, você acaba perdendo muitos vídeos novos que podem ser do seu interesse, mesmo que você já seja nosso assinante na plataforma. Ou, se você ainda não é, que tal então por aqui você ter melhor noção do nosso trabalho para o IME, para o ITA, para o UERJ, para o Enem e também para a Medicina e SpaceX. Tudo isso sempre com aquela didática de professores dos melhores cursos do vestibular do Rio de Janeiro e que vão, com certeza, te levar à vitória. Porque aqui o lance é pegar pesado. Aqui não é para quem quer molezinha e não é site de enganar os outros. Aqui a gente vai descer a porrada em você, mas você vai passar. Bom, se você está chegando agora, a gente tem vários modelos de aulas abertas aqui, seja de resolver exercício, seja de resolver questões que não caíram, mas poderiam cair, seja também de motivacionais e orientação de estudo. Então assim, o que muita gente não faz, a gente faz aqui, que é, além de te orientar todo o cronograma de um dado conteúdo para você melhor se situar, também te recomendar livros que você aqui pode vir a usar como apoio, tá? O lance pelo qual os cursos não gostam de falar de livro não é apenas para vender o próprio peixe, também, né, gente? Mas eu também sou dono de curso, então é claro que eu vou te jogar real. O ideal é você ter aqui realmente um material principal, uma plataforma, o seu curso presencial, o material do seu curso presencial, o material do nosso Fábrica D, que eu tenho certeza que você vai estar com a gente, e depois ter alguma coisa, caso tenha dinheiro sobrando, é claro, né? Porque eles são livros caros, tá? Para você servir, para você ter neles sempre uma fonte de consulta extra, caso num dado tópico você queira ver algo muito específico, queira ver mais questões além das que já tem na plataforma, mas eu sei que tem gente, eu já fui aluno, que gosta de ter o livro, gosta de abraçar, fazer um unboxing do livro, tirar aquele plástico, ficar folheando, olhando, cheirando o cheiro de novo das páginas, sei como é, tá? Mas lembre-se disso, vou te ajudar, mas você vai me ajudar a te ajudar. Não jamais, em hipótese alguma, perca o foco, tá? Escolha um caminho pelo qual estudar, seja presencial ou online, e sim, cara, você estudar totalmente sozinho, vou comprar uma porrada de livro, desculpa o termo, e vou estudar só por eles. Não dá certo. Você, de repente, está começando agora e não sabe onde está se metendo. Você tem que ter uma orientação especializada. Olha quantas pessoas que fazem orientação especializada por presencial online e demoram a passar. Você acha que é todo mundo burro, inconsequente? Claro que não. Ainda mais nesse nicho de imita escola naval. Todo mundo que está ali, muitos estão se tornando agora excelentes alunos, ou já eram na época de colégio, só que é uma competição acirrada, tá? E a gente já fez um sobre polinômios, fizemos sobre complexos, vamos agora te mostrar sobre eletrodinâmica. Eu sempre coloco também a escola naval no meio, afinal de contas, cada vez mais o nível da escola naval está ali raspando no IME do ITA. Eu diria que em matemática o nível da escola naval está até acima atualmente do IME do ITA, pelo menos em alguns anos que eu tenho olhado. Mas vamos lá, né? Para a eletrodinâmica, para essas três provas que são as de mais alto nível no meio militar, talvez a de mais alto nível em tudo, não, porque é muito mais difícil que FUVEST, tá? Desavisados, hello, tá? Prova, você tem preconceito, acha que prova de militar é só pro pessoal que não teve estudo, não tem isso não, galera. Tem um pessoal que fala isso por aí, sabia? Não, não. Essas provas de ITA estão no nível, meu querido, muito acima mesmo do que cai numa FUVEST Unicamp. Então, assim, antes disso, não esquece o nosso cupom Militares para você ter 10% de desconto em qualquer um dos planos do SpaceX, a UIME e o ITA, passando para a FEFON Escola Naval, lá no Fábrica D, tá bom? Então vamos lá, assim, quando você vai estudar eletrodinâmica, veja bem, eu estou falando de eletrodinâmica e não de eletrostática. Eletrostática também cai, mas é outro papo, é a parte de potencial elétrico, campo elétrico, de força elétrica. Estamos agora já na parte de eletrodinâmica, porque o grosso aqui do conteúdo é essa parte, e a mais interessante também, caso você queira ser um engenheiro elétrico, um engenheiro eletrônico, um engenheiro de computação, qualquer coisa que vai mexer com isso de forma direta ou indireta, você tem que gostar disso aqui, ou pelo menos saber muito bem, mesmo não amando a matéria, tá? E essa parte de corrente elétrica, resistores,
Isso aqui é um bem comum, né? Você vai estudar para um Enem da vida, no colégio você tem que ver isso aqui, ok? Capacitores aí fica meio que no limiar, né? Tem colégio que dá, tem colégio que não dá, e aí é aquele dispositivo capaz de acumular carga. Geralmente no Enem ele pega isso aqui mais da parte conceitual, por exemplo, o flash de uma câmera fotográfica, né? Que descarrega, quando descarrega o flash, ele está jogando energia lá para o sistema. E também quando ele bota uma outra questãozinha bem por alto pedindo associação, como já caiu uma vez aí numa reaplicação do Enem. Então assim, vestibular a nível de Rio de Janeiro, capacitores praticamente não aparecem. O VEST e o Unicamp tem que saber, e IME, ITA, e SpaceX, e Escola Naval, cara, aí despenca. Isso aqui é padrãozão para esse nicho de prova para o qual você está estudando. Os que estão de amarelo, se você observar, são aqueles itens assim que geralmente o cara sabe que existe, tá? Por que eu estou escolhendo esses temas nessa série de vídeos sobre orientação de estudos? Porque eu sei que são os temas que mais têm coisas que destoam do ensino normal daquilo que é dado no ensino médio. Então é claro, estou te dizendo que isso aqui também dá no ensino médio, mas o nível que cai na prova do IME do ITA não é o mesmo do ensino médio, não, meu amigo, tá? Não é nem de longe isso. E são matérias que são matérias de introdução para a eletrodinâmica. Você vai começar a estudar eletrodinâmica, geralmente você começa por corrente elétrica, por resistência elétrica, vai ver a fórmula da rola, o ρL sobre A, que isso, tá? Vai ver a lei de Ohm, o igual a RI, vai talvez ver também resistores não ohmicos, vai ver como é que se comporta a resistividade, a condutividade, por aí vai, ok? Agora, quando você, por exemplo, pega um item branco desse aqui, ó, carga e descarga de capacitor. Na verdade, circuitos que tem capacitor, quando você sai do bem comum, da associação e tal, aí começam a aparecer coisas melhores, gente. Por exemplo, tem circuitos misturando resistor e capacitor no mesmo circuito. E aí, nesse momento, um cuidado muito especial tem que ser feito. O capacitor já se encontra completamente carregado ou não? Se for ali uma situação em que o capacitor ainda se encontra em processo de carga, a questão é uma coisa. Aí você vai ter que mexer, ó, com carga e descarga de capacitor, com as equações de carga e descarga. Que se você não tiver a noção nenhuma de integral, você não vai entender como se chega à equação. Então assim, eu sempre entro em embate com isso com os alunos a respeito de cálculo cair no IME, no ITA ou não. Cair mesmo não cai, né? Cai em polinômios, quando é raiz múltipla, cai lá de repente quando o movimento não é com a aceleração constante. Mas aqui, assim, dá para decorar a fórmula? Mais ou menos dá, mas se você souber integrar, a coisa fica muito mais tranquila de você aqui lembrar e se situar na hora, né? Porque você vai ter a fórmula da corrente ao longo do tempo, que como é que é o processo de carga e descarga, né? Você tem lá uma situação em que o capacitor vai estar se carregando, a corrente que passa pelo circuito, ela começa lá em cima, lá no alto, e vai diminuindo paulatinamente, até que a corrente passando pelo capacitor, quando ele está carregado, tende a zero praticamente. Ok? E nisso você vai ter uma variação da corrente com o tempo, que também influencia na variação da carga com o tempo e na DDP que está em cima dele com o tempo, ou seja, você vai ter equação para tudo isso em função do tempo. Tá legal, gente? Então, assim, quando você está fazendo isso, você tem que ter uma atenção especial. Isso aqui você não encontra em qualquer lugar, não. Ah, mas eu vou pegar um livro tipo Halliday. Isso é um erro muito comum. Cara, pegar o Halliday, eu acho legal para, de repente, você ler aquele trecho da teoria, que tenha ficado não muito claro. Por exemplo, eu acho muito aconselhável o Halliday para ler a teoria daquela parte de ótica de ondas, que já é aquela parte pesada que não cai no ensino médio normal. Mas quando chega na parte das equações, toma um cuidado, meu amigo. Prefira um material especializado naquilo e não um livro de nível superior. Porque ele vai começar a usar nomenclaturas e formas de se referir a tais itens da matéria que não são aqueles que você vai encontrar na prova. Você já está se habituando a algo que não é o que você vai encontrar no dia derradeiro. E isso é muito ruim. Até porque você tem material para aquilo. Não é prova do IME anos 80. Quem fez prova do IME nos anos 80 realmente faria como você estava querendo fazer. Pegava Halliday, pegava Moisés e começava a estudar por aquilo. Serve como consulta? Serve. Às vezes tem uma outra questão que pode ser cobrada com muita malemolência, mexendo aqui e ali, no IME, mas não são todas. Tem gente que prega isso, o cara só dá aula pro ensino médio, então o cara sabe falar um monte de besteira pro cara, não tem orientação nenhuma, ele acredita que quer sair estudando livro de nível superior. Não faça isso com você, tá bom? Não faça isso contigo.
Existe um livro que eu aconselho, esse sim, para você ter de cabeceira também, como fonte de consulta, que é chamado de Análise de Circuitos em Corrente Contínua, tá? Esse é bom, para você ter como consulta. Não deixando de lado o seu presencial e o seu online, conosco, hein, tá? De lado. Por quê? Por falar no nosso online, né? O nosso plano com 2 anos de acesso está saindo em 12 de R$ 43,33. Pô, R$ 43,33. Tô agora em quarentena, amigo, no iFood. Vai pedir qualquer coisa, paga muito mais do que isso. Ah, não, o meu deu R$ 35, mas a entrega custa 15. Pois é, dependendo do horário e local, pior que é mesmo, né? A taxa de entrega é quase maior do que tu tá pedindo. Então, vale muito a pena se você comparar com o preço de qualquer concorrente por aí. Pô, o concorrente deve ser um triplo por aí, tá? Não desmerecendo ninguém. Então aqui tá justamente para a gente democratizar também o ensino militar para todo mundo nesse Brasilzão. Brasil, zeu, tá? Então, 12 de 43,33 significa que esse plano já é a versão mais cara, é a versão que te dá 2 anos de acesso, ou seja, vira um ano e você não paga mais nada se você dividir em 12 vezes. Não é 12 vezes no ano e mais 12 no outro. Não, isso aqui é o plano inteiro, por 2 anos ficar conosco, e aí você vai no outro ano lapidar aquilo que você não teve tempo de estar no primeiro, ou de repente está no segundo ano do ensino médio. É bom que você, primeiro, se preocupe em acompanhar as matérias do segundo ano. Estuda de manhã no seu colégio, que agora o pessoal tem quarentena, então tá vindo aulas por Google Meet, por Zoom, que seja. Mas aí no contraturno, pega as aulas do Fábrica D para aprofundar aquilo. É bom que você pode tirar a dúvida, não tira dúvidas da plataforma, com o teu professor, que vai te xingar de caras que tiram dúvida de coisa sinistra. Com certeza ele vai te xingar e me xingar também quando ele souber que fui eu que tive essa ideia, né? Vai me amaldiçoar para tudo sempre, e por aí vai. Então, assim, é bom que as coisas andam juntas. Não se preocupe nesse momento de você ficar vendo e adiantando matéria. Cara, sério, você será afobado, a galera afobada. No início parece que ele tá fazendo certo, depois ele percebe o quanto ele estava errado. O lance de preparar para isso aqui é você entender que tem o seu tempo. Ah, mas tem uma idade limite. Tudo bem, gente, mas se você fizer o dever de casa, eu conheço pessoas que você olha assim, cara, que todo mundo desesperado, o cara tá lá zen budista. Caindo bolas de fogo na terra. O pessoal desesperado. E o cara tá sem. Por quê? Porque o cara tá estudando direitinho, ele tem a visão de que se ele não passar naquele ano, no ano que vem vai, porque ele não tá fazendo tudo atropelado. Às vezes tu atropela tanto que você tem 0 evolução no ano e chega no ano seguinte você não vai dar continuidade ao trabalho do ano anterior. Porque não houve trabalho no ano anterior. Você estudou tudo cagado. Você fez tudo de qualquer maneira. E aí tu vai de novo estudar da mesma forma que no anterior. Ou seja, aí são aquelas pessoas que você vê lá, estão 20 anos no curso, 20 anos de curso militar impossível tem limite de idade. Mas você tem que entender o que eu tô querendo dizer. E parece que o cara nunca sai, tá? O erro, um dos erros é esse, ok? Fora que a falta de base também, por isso que existe um plano com 2 anos para o cara ter tempo sem ficar ali descabelado para ele poder estudar com a gente e com certeza ser aprovado. Olha a quantidade de conteúdo que você tem que ver. Então, por exemplo, o livro do Análise de Circuitos em Corrente Contínua vai ter Teorema de Thevenin, vai ter Delta Estrela, vai ter Millman, Maxwell, Teorema de Superposição. Isso aqui são coisas que você vai falar assim, pô, mas eu não vejo isso aí diretamente caindo na prova. Depende, cara. Essa parte aqui é que nem polinômios complexos em matemática. Lembrando que eu sou de matemática e física, quem está estudando os meus comentários, tá? Essa parte aqui, tipo, às vezes você pega a questão e você, na hora da prova, ela não tem cara de questão difícil, ela não tem jeito de questão difícil, ela não comenta, não enuncia em nenhum momento do comando da questão, nada disso daqui. Mas aí você vê, de repente, ela tem várias resoluções de cursinho, né? Até porque a prova discursiva do IME e do ITA, caso quem não saiba, esteja boiando, não tem gabarito oficial, tá, gente? As partes discursivas de ambas as provas não tem gabarito. Sabe por quê? É porque tem tanta coisa sinistra que às vezes cai, que se botar gabarito, vai acontecer o quê? Vai abrir margem para um bando de contestações. Porque às vezes você pega uma questão de livro russo, de livro não sei da onde, traduz, e alguma constante que estava na capa do livro, ou sei lá, na tradução da alguma M, e aí a questão já fica anulável. Que já mandaram uma vez aí, tipo, a questão era literal e tu tinha que botar a resposta final em função de uma letra que não estava denunciado. Isso aconteceu muito quando eu não estava estudando no meu ano. Qual foi o seu ano? 97. Tá bom? Você pode cortar essa parte do vídeo depois, editar? Corta essa parte. Tá? Ninguém quer saber que eu sou velho, não, tá? Tá? Então, assim, o que vai acontecer, gente? Então, aqui, você tem que tomar cuidado com os teoremas, que alguns são um luxo para agilizar suas contas e outros não.
Sem eles você não vai fazer nada. Se você tiver, por exemplo, aqui um capacitor se carregando ou descarregando, conectado uma penca de resistores e não apenas um, aí você aqui usar a fórmula do zero, deduzir do zero a fórmula da carga e descarga, o cara que é safo, ele vai me entender agora, não é? Você vai cair numa equação diferencial. Cai a equação diferencial no IME? Claro que não. Aí ele sai, xingando. Pá, caiu o que? Equação diferencial, cai matéria, o IME cai matéria de nível superior. Não, é porque você não conhece o teorema de Thevenin. O que o teorema de Thevenin faz? Ele pega lá vários resistores conectados a um capacitor só, quer dizer, tem outras utilidades, mas uma delas é, nesse momento, você pegar aquele bando de resistores, substituir por apenas um, voltando à situação em que você vê a carga e descarga nessa aula, que é quando você tem um capacitor, um resistor ligados a uma fonte. Tá? Então você pega aquele bando de resistores e transforma aquilo numa situação mais simples, que é, no caso, encaixável, entre aspas, encaixável neologismo, né? Nessa fórmula vista nessa aula daqui. Curto-circuito e medidas elétricas, ok, é um perímetro, voltímetro, né? Isso é visto também no ensino médio normal. Só que assim, é claro que ele vai dar um jeito de colocar um amperímetro e um voltímetro em alguma posição maluca para algum efeito estranho acontecer. Tipo, o amperímetro é sempre em série com o circuito. Aí ele vai lá e tem que colocar em paralelo. Não pense que isso está errado. Quer dizer, errado para o uso que é medir a corrente. Mas tem um efeito lá no circuito que pode acontecer. O voltímetro também. O normal está em paralelo com aquele elemento cujo DDP eu quero medir. Mas se ele botar em série, qual é o efeito daquilo? Qual é o comportamento do circuito naquele trecho que eu botei o voltímetro lá no meio do caminho, tá? Então esse tipo de coisa eles gostam. Cara, matéria normal, o IME e o ITO vão cobrar em nível mais elevado. Em matéria estranha, ele pode cobrar num nível tipo assim, pô, se você souber tá bom, ou ele pode também, meu amigo, pegar a matéria que você nem sabe que existe e cobrar num nível lá em cima top, tá? Então não pense também que, aquela que é a matéria que eu nunca ouvi falar, ele vai cobrar só a aplicação de fórmula. Não, meu querido. Não mesmo, o buraco aqui é mais embaixo. Então, delta estrela, Milman, que serve inclusive para você pegar questões que parece que ele está fazendo associação de geradores em paralelo e geradores sem a mesma FEM, geradores de FEMs diferentes, de forças eletromotrizes diferentes, mas dá para aqui, nossa, dá para você aqui fazer de um jeito muito legal e muito rápido, dependendo da pergunta feita na questão. Ponte de Whitson, aí é tranquilo, né? Isso já cai em qualquer vestibular. Claro que ele vai montar situações malucas, tipo, no IME ele gosta muito de questões envolvendo simetrias de associações, seja de resistores, seja de capacitores. Então, tipo, cubo com resistores, e ele vai variando onde estão os pontos A e B, entre os quais eu quero medir a resistência equivalente, porque isso, se eu mudar a posição onde eu quero, isso faz diferença. Tudo isso tem na plataforma do Fabricadê, tá bom? As questões e tudo mais. Teorema de Milman tem, delta estrela tem, lei das malhas tem, que é o Kirchhoff, Thevenin tem, tá? E circuitos RC não é somente carga e descarga, né? É porque se o capacitor tiver completamente carregado, ele não deixa passar corrente naquele trecho onde ele se encontra. É como se eu tivesse, entre aspas, naquele trecho, uma chave aberta, né? Para efeitos práticos. Você pode pensar assim, tá? Então, assim, tem muita coisa que eu não botei aqui, tá, gente? E eu não tô falando de eletromagnetismo, só de dinâmica, então não falei de indutor, né? Não falei de solenoide, são coisas que entram melhor em eletromagnetismo, antes que você pergunte, tá? E assim, pô, só isso daqui já dá origem a várias questões que são o terror de muita gente que quer prestar esses vestibulares. Porque são matérias que, tipo, geralmente o cara gosta mesmo de mecânica. Seja porque ele gosta, seja porque é a matéria com a qual ele mais é massacrado em provas mais fáceis ou até em prova de colégio. E essa parte aqui, como ela é muito básica para colégio, cara, o que é dado disso aqui em colégio? Vamos conversar bem? Isso aqui, no máximo isso daqui. Quando muitos daqui, que mesmo assim é pouco, mesmo assim de nível assim, pô, dá aplicação direta de ponte, você vê lá que o produto é igual, do meio a zero acabou, valeu, tchau, tirou 10. Ê, Joãozinho é um gênio! Pois é assim, sabe o que é, gente, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Então, ó, 12 parcelas de 43,33 centavos, olha, o preço tá muito barato, gente, e você ainda pode aplicar o cupom Militares para que você
tenha mais facilidade ainda em fazer parte da nossa família. Conversa com quem já foi nosso aluno, conversa com quem é aluno atualmente. Temos grupo de Telegram para dar suporte personalizado aos nossos alunos, bem como correção de redação, bem como aulas de embasamento. Tem muita gente que não faz isso, já chega dando uma voadora no aluno, ou então só embasa, né? Que é aquela enganação. Não, é embasamento, uma aula um pouco mais medida, depois porrada, que é isso que você merece se você quiser passar, tá? Não fica me olhando com essa cara, não. É assim mesmo, tá bom? É assim mesmo. Não vai na peninha que mamãe tem de você. Vai por mim, vai pelo que eu tô falando. Tá bom? Beleza, pessoal? Se tu quiser printar isso daí, né? Não vejo necessidade, mas tá aí. E ficamos por aqui. Qualquer coisa, temos também nosso Insta Fábrica D, várias promoções de outros planos que podem não interessar a você, ou a seus familiares, amigos, ou como eu sempre digo, inimigos, tá? Que você pode pegar e recomendar a gente, tá bom? Forte beijo, pessoal. Valeu. Tchau, tchau, galera.